Sabe aquele homem que parece que nunca cresceu, que procura na esposa a mãe dele, onde ele parece sempre o Peter Pan, onde ele nunca cresce financeiramente e depende da mulher e sempre se faz de vítima? Esse pode ser um narcisista vulnerável oculto. Se você já viu por aí algumas situações de homens que se fazem de vítimas, vem comigo que esse vídeo pode esclarecer bastante coisa pra você. Meu nome é Márcia Meirig, sou terapeuta especialista em narcisismo e codependência emocional, vítimas de narcisistas, e hoje eu quero falar com você como é que funciona o homem narcisista vulnerável oculto. Se você tem interesse em saber como funciona esse perfil de homem, vem comigo que a gente tem que conversar, hein? Narcisista vulnerável oculto geralmente vem mais da mulher. Esse papel social mais vitimista, mais de vulnerável, mais de frágil. Mas tem muitos homens também por aí que são e têm traços narcísicos vulneráveis. Geralmente esses homens vieram de criações onde a mãe não fez a castração. Segundo Freud, que foi aí o pai da psicanálise, a criança, principalmente o homem, quando não é feita a castração, essa pessoa ela não cresce, essa pessoa não se desenvolve. E o homem sempre vai ser aquele bebelô da mãe. Então, geralmente são mães que não fizeram essa castração, de ter entendimento que se eu não colocar limites para essa criança, se eu não tratar ele como um homem que vá para a vida, se eu ficar sempre nesse papel que ele é frágil, que eu tenho que tomar conta dele, que eu sou a salvadora dele, eu fico mimando ele, pode ter certeza que isso é um comportamento de uma educação muito errado. Por quê? O que acontece? Esse menino cresce sendo muito bajulado por essa mãe, muito dengo, não corrige, fala que essa criança está sempre certa, não deixe que a criança desenvolva ferramentas internas dentro de si mesmo para que cresça um homem provedor, um homem com movimento, que queira um trabalho, que queira dinheiro, que queira sustentar sua família, que seja um homem forte. Essa mãe quer sempre esse filho ali com ela, embaixo das asas dela, para ela controlar e dominar esse filho. Esse tipo de mãe mal sabe que está acabando com a vida do filho. Por quê? Quando esse filho vai para a vida e ele cresce, através das relações ele está buscando a mãe. Mulheres com um perfil dessa mãe. E como é esse perfil que ele busca? Mulheres mais masculinas, mulheres que são codependentes emocionais, que são as salvadoras. Então ela resolve a vida dele, banca ele, dá de tudo pra ele, se comporta como uma verdadeira mãe dessa pessoa. Então narcisista vulnerável oculto tem sim, não tem muitos quanto narcisistas grandiosos, porque como eu disse, é mais mulheres que são vulneráveis, mas sim, tem homens que não foram castrados por suas mães, que vão ter sempre essa dependência dessa mãe. E por que tem traços narcísicos? Porque manipula, controla, se faz de vítima, conta histórias tristes para as vítimas, fala mal da mãe, inclusive, inventa um monte de histórias que não são reais, sempre que é uma pessoa injustiçada, que é um coitado, que nada dá certo para ele, que as mulheres são ruins, que as mulheres são loucas, que os homens têm inveja dele. Então ele vai ter sempre problema nas relações. Por quê? Porque ele não tem essas ferramentas interiores. Ele não sabe administrar a própria vida, porque a mãe sempre fez tudo por ele. Então, por exemplo, acontece um problema, a mãe resolve. Tem uma dívida, a mãe paga. Então muitos homens, esses bebelôs de hoje em dia, que estão super se cuidando, inclusive, que estão muito excessivamente nesse cuidado com a estética, sabe que também sendo bonito consegue atrair o quê? Salvadoras, codependentes emocionais, que vai tratar esse homem como um filho. Só que esse tipo de relacionamento também ainda é repetições de padrões familiares. Não vai existir aí pessoas individualizadas que estão buscando parceiras saudáveis. Então, aonde eu tenho um narcisista, eu tenho uma codependente emocional ou dependente emocional. E esse perfil de homem, ele é fraco,
Geralmente vai ser um homem que inventa fofoca, que fica criticando os outros. Isso também no trabalho são homens que sempre se fazem de vítima, se mostram muito sensíveis, então qualquer coisa que acontece é um drama, culpa os outros. Então eu percebo muito até nos meus atendimentos de mulheres mais fortes, mais masculinas, que elas atraem perfis de homens narcisistas vulneráveis. E elas até falam muitas das vezes, ele é um banana, porque ele não faz nada. Mas por quê? Porque essa mãe sempre fez tudo por ele. Ele vai o quê? Vai atrair uma mulher que faça tudo por ele. Só que quando essa mulher começa a despertar e se curar, ela percebe todo o jogo desse narcisista vulnerável. Por isso a importância é muito grande da terapia, muito importante do autoconhecimento, estudar muito. Você que está assistindo aqui o vídeo, já ative o sininho para mim. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que possa ajudar esse tipo de conteúdo. Esse tipo de homens, eles são muito emocionais. Eles não têm muito a parte racional desenvolvida, porque a mãe sempre resolveu tudo. Então, são homens que vão o quê? Sempre se vitimizar muito. Eles se mostram super sensíveis, choram muito para manipulação, inventam também doença, inventam histórias. São homens que não conseguem ter controle do seu emocional. Não sabe gestar dentro de si o seu emocional, porque não foi desenvolvido. Então tudo pode perder o controle. São homens que podem até agredir, inclusive, porque eles não sabem lidar com o seu emocional, porque não tem o racional. E esse racional vem do pai. Então, por exemplo, se o pai não teve voz em casa, ou se a mãe foi muito masculina, ele vai ter muito esse padrão de ser mais emocional e menos racional. E tem muitos homens por aí desse perfil, de narcisista vulnerável, que é tão sustentado pela mulher e não gosta de trabalhar, vive inventando história que tá doente, inventa dívidas para conseguir dinheiro dessa codependente emocional. Então perceba que nas relações sempre vai ter um que é mais masculino e o outro é mais feminino. Não importa o gênero, a dinâmica do predador com a codependente. E não importa o gênero, se é homem ou é mulher. Nunca eles são iguais. Sempre um polo negativo e um polo positivo para dar a junção dessa relação. O problema é que se alguém não desperta e corta isso, aí tem filhos, os filhos vão reproduzindo a mesma coisa. E aí a nível social a gente já percebe o que acontece, Pessoas ou fracas, outras doentes, outras codependentes emocionais, outras salvadoras. Então é muito necessário o autoconhecimento para parar de repetir padrão nas escolhas de relacionamentos. Não buscar pai e mãe nas relações. E esses homens, eles vão ter sempre problema com dinheiro. Ou não vão ser provedores, ou de certa forma eles vão ter dificuldade, pode até ganhar dinheiro, mas muito gastão, sempre dá um jeito de gastar todo o dinheiro, e aí busca ajuda com a mulher, busca ajuda com a mãe. Sempre é uma figura feminina que está salvando a vida dessa pessoa. Então é importante que todo mundo analise isso no ambiente relacional, no ambiente de trabalho, nas dinâmicas familiares, para identificar esse tipo de pessoa, mas acima de tudo, para você fazer as correções em você, para não ter mais essa junção das relações. Por isso a importância sempre da autorrelação, porque é a autorrelação com você mesmo que vai fazer essa mudança no externo, de você atrair relações de acordo com a sua alma, com a sua essência, e não mais buscando repetições, pai e mãe nas relações. Então você, mãe, que tá criando um homem, cuidado, faça a castração de jogar o teu filho pra vida, preparar ele para ser uma pessoa forte, claro, sensível, humana, mas não resolva a vida dos filhos. Para as próximas relações que vierem pessoas saudáveis. Orai e vigiai sempre, liberte-se do cativeiro narcisista. Eu quero saber se você tá passando por isso, se você conhece pessoas assim. Se você é codependente emocional, salvadora, mulher forte, que se banca, que é independente, se você já atraiu esse perfil de homem, ou que se você está nesse tipo de relacionamento, o que você está sofrendo com isso. É hora de olhar para isso com verdade, hein? Um forte abraço, fiquem com Deus.